este relógio de pedra que assusta os deuses do Olimpo. Vulcano vinga-se na sua forja das profundezas e deixa os humanos viverem num real campo minado. Vapor, água e gases transbordam de edifícios vulcânicos. O que agora parece imutável e calmo, outrora foi uma profusão de calor luz-sombra, vermelhos intensos, quase brancos. É a natureza na sua plenitude. Quase uma urgência para fazer crescer terra firme, fundos oceânicos. É a forja de Vulcano a trabalhar com toda a intensidade. São 4.600 milhões de anos de fusão e erupção permanentes. Hoje convido-vos a acompanharem-me numa verdadeira viagem ao centro da Terra. Para isso, nós iremos visitar alguns geoparques onde o vulcanismo é uma temática dominante. Aqui nós iremos perceber os diferentes tipos de vulcões, iremos ver os efeitos destruidores de algumas erupções e iremos tentar descortinar toda a informação que fica encerrada num edifício vulcânico como este que se estende aqui a meu lado. Mas necessitamos de alguém que saiba muito acerca do assunto. Por isso convido-vos a que me acompanhem numa conversa com o famoso vulcanólogo Peter Bichny, que nos irá explicar todos os segredos encerrados neste verdadeiro livro de pedra. Here we are in the Rockeskiller Kopf volcanic complex, and this is a famous place worldwide for volcanologists because it is here where you can understand how an intraplate volcano develops through time. This place shows you, for instance, in this crater here, the very first steps of a volcanic eruption in the Eifel. The strata you see here, gently dipping to the right, they came from a volcanic edifice or from volcanic orifice on this side. Thrown out, laid down here, and after this first phase of volcanic eruption, we call it the Mar phase, then here, this unconformity, it's in a discordance, and it defines the crater rim, separates the crater from the foot of the volcano. And after this unconformity developed, in the next stage, again we had volcanic activity. You can see on the upper side the dark lapilli and ash beds, and they come from a phase of the volcano when it erupted fountains of lava. What kind of minerals and rocks we are able to find here that allow us to know and better understand the interior of our planet? For instance, if you look at these green rocks inside, the green rocks, they are rocks specimen from the upper mantle. It's a peridotite from about 50, 60 kilometers below us, which has been brought up by the volcano, by the volcanic conduit, and thrown out here. So we can study the rocks from the upper mantle. But we do not only have the rocks from the upper mantle, we also have quite interesting rocks from the crust. So these are probably lower crustal rocks composed of dark mica, called phlogopite, and pyroxene, which accumulate deep down in the crust. But in addition to these lower crustal rocks, we also have some light-colored rocks, these ones. And these light-colored rocks, they are from the upper crust. This is
limestone which has been baked in the volcanic edifice and thrown out. And now I want to show you the final steps in the evolution of an Eiffel volcano. Just come with me. What I wanted to show you here is the third phase. And here you see, in these dikes here, you see the feeder dikes for our lava outflow. And if we come closer to our feeder dike and watch the rock, you can observe it is a dark gray to black rock, which has a lot of alkaline metals and a deficiency in silica. Therefore, it is an alkaline basalt, and this is a typical rock for an intraplate volcanic setting, just like the Azores. Movimento perpétuo. O constante desassossego vulcânico submarino criou estas ilhas. Praticamente ontem, se falarmos em idades geológicas. Panteões que desafiam os mares. Mas é lá no fundo, a partir do interior da Terra, que surgiram da viscosidade da lava estes contornos. A natureza telúrica do arquipélago dos Açores é o melhor laboratório natural da geodiversidade vulcânica. As ilhas dos Açores têm uma identidade própria, que é comum a todas, são ilhas vulcânicas e são vulcões insulares. Isso é o que as une. Mas depois cada uma delas tem a sua própria identidade. E é por isso que nós temos uma ilha muito jovem, uma ilha do Pico, formada há pouco tempo, à escala geológica, em que a força do vulcanismo está muito presente, está muito latente em toda a paisagem. E depois vamos a uma ilha como Santa Maria, que é a mais antiga dos Açores, com cerca de 10 milhões de anos, onde observamos rochas muito degradadas, paisagens muito erosionadas, fruto desta mesma passagem do tempo. Claro que a matriz das ilhas são vulcões, mas os vulcões vão modificando o seu comportamento ao longo do tempo. E ao longo do tempo nós temos erupções mais calmas, efusivas, temos erupções explosivas, com a produção das grandes caldeiras que nós observamos na ilha de São Miguel. Temos erupções mais calmas, onde as lavas fluem e onde se desenvolvem cavidades vulcânicas como a Gruta das Torres do Pico. O que temos aqui é um vulcão que se constitui como uma autêntica janela para o interior da Terra, que nos dá informação indiretamente através do material que expele para o exterior, mas, como neste caso aqui, nós temos inclusivamente a oportunidade de entrar nas entranhas dessa estrutura e aprendermos um pouco mais acerca daquilo que ela representa, como é o caso particular em que estamos neste momento. Exatamente. No caso particular aqui da Gruta das Torres, que é um tubo lávico com cerca de 5.000 metros de extensão, que se formou há cerca de 1.500 anos atrás e devido precisamente a uma erupção vulcânica que gerou um rio de lava. O rio de lava é este que, solidificando e mais tarde sendo esvaziado, nos deixou esta cavidade, que é uma autêntica maravilha vulcânica com mais de 5 km e que nós hoje temos a oportunidade de caminhar no seu interior. E que é uma verdadeira atração turística. Sim, e que existe noutras ilhas do arquipélago, designadamente na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel. Por aqui passou a força destruidora e criadora da lava. É o maior tubo lávico conhecido em Portugal e pertence ao complexo vulcânico da Montanha do Pico. Estas escoadas lávicas perderam rapidamente os gases e ficaram aqui, suspensas, como que arrependidas de abandonarem o calor das entranhas da Terra. A ciência foi alterando a nomenclatura vulcanológica nas últimas décadas. Mas podemos dividir os vulcões em monogenéticos, quando apresentam uma só erupção, ou poligenéticos, quando são formados por muitas. A saída de lava pode dar-se através de fissuras ou através de uma cratera ou boca eruptiva.
As explosões podem ser hidrovulcânicas ou darem-se em terra. Mas a forma como as erupções acontecem também ganham nomes distintos como havaiano, stromboliano, vulcaniano ou pliniano. Não encontramos a mítica Atlântida aqui em Lesvos, mas no horizonte lá estava, petrificada, uma torre de lava que deu o último grito e ficou ali, a testemunhar os humores resultantes da luta constante entre as placas euroasiática e africana. Some of the structures created due to this Miocene volcanism are really impressive, like this volcanic dome here, which looks like a devil's tower. It's really impressive in shape and is a landmark in the landscape of the area of Feressos, of western Lesbos, and shows the intense activity of the volcanism during Miocene times. Encontramos-nos neste momento na margem de um lago que não é mais do que um vulcão. É um vulcão do tipo Maar, muito distinto daquele a que estamos habituados, com aquela estrutura cônica tão característica. Andrea Schuller ir-nos-á explicar, então, quais são as características deste vulcão e aquilo que o diferencia dos outros vulcões típicos de estrutura cônica. Andrea. In the volcanic belt of Vulkaneifel, we can count 350 volcanoes, eruption centers. I can explain you the creation of a maar, like this one we can see behind us. The magma is coming up, and at a certain depth of 200 to 300 meters below our feet, the magma comes into contact with water-bearing sediments, and because of the enormous heat of the magma, the water is suddenly turned into steam, and this causes an increase in pressure, and this pressure destroys the surrounding rock, and the material is spoiled out to the surface. It creates tough walls around the explosion crater, and the result is this funnel-shaped hole in the ground. Afterwards, this hole in the ground is filled with water, groundwater, or in some cases it's rain from precipitation. Uma erupção vulcânica tem sempre uma componente de espetáculo resultante dos piroclastos incandescentes que são projetados pela cratera do vulcão. Aqui em Stron temos alguns exemplos fantásticos de cinza, lapili, bagacinha, bombas, mas temos aquela que é considerada a maior bomba vulcânica do mundo. Yes, this is a really special product of a volcano which is not far away from here behind us. And this big volcanic bomb was found now 30 years ago. And for a long time, for more than 10 years, there was a big question how this bomb was created. It was developed like a snowball. When you roll a snowball over the snow, it becomes bigger and bigger and bigger. And the same process happened here. Numa região vulcânica, por norma, há mais do que vulcões. Podemos assistir à ocorrência de manifestações de vulcanismo secundário como fumarolas, sulfataras, mofetas, geysers ou nascentes termais. Hoje estamos no interior de um vulcão ativo que, permanecendo adormecido, manifesta a ação do seu poder através das fumarolas aqui, das furnas, em plena ilha de São Miguel. O que é que isto representa para conhecermos melhor o interior do nosso planeta? Pois, eu podia dizer que neste caso é o interior da Terra que vem à superfície. Vem à superfície, indiretamente, claro está, através do seu calor. E é este calor que potencia a formação das fumarolas que nós temos aqui neste campo fumarólico, e não só. Temos também, bem perto de nós, nascentes de águas gasocarbónicas, em que os gases vulcânicos, ao ascenderem à superfície, misturam-se com os aquíferos e também dão essas manifestações de vulcanismo secundário. Most people knew geysers
that are triggered by hot water, like in Iceland or in the Yellowstone Park in the United States. The triggering element at this place here is carbon dioxide. The carbon dioxide is coming up from degazing processes in the magma, in the Earth's crust. It percolates through the Earth's crust into this water. When a certain level of dissolvement of carbon dioxide is reached, the carbon dioxide starts to create small bubbles. These small bubbles ascend through the water column. They collide with other bubbles, become bigger and bigger, and it's a self-triggering effect that produces at least a big fountain of mineral water. É um fenómeno único, quase mágico. Sublinhamos que não é o calor a força motriz, mas sim o dióxido de carbono. Imaginem o CO2 a entrar em contacto com a massa de água e a energia cinética entre as moléculas a aumentar. A água confinada na fissura da rocha vai lutando com um volume cada vez maior até ser disparada em forma de jatos, originando um espetáculo geológico único. We have several geophysical indicators that give us the proof that volcanism in Vulkaneifel is not extincted. We have an uncountable number of carbon dioxide moffats, like this one behind me, and carbon dioxide containing mineral water sources in our area. Sentir a água aquecida por um vulcão ativo, ainda que adormecido, é uma experiência inolvidável. Mas esta bonomia depende dos humores do planeta. À luz da geologia, é fascinante ver os piroclastos ou as escoadas lávicas que surgem numa erupção vulcânica. Mas quando estes fenómenos atingem diretamente os seres humanos, tornam-se maléficos. Os primeiros colonos das Ilhas dos Açores sentiram as consequências dos impedimentos à navegação perto das ilhas quando choviam cinzas e escombros que os condenavam não raras vezes ao desalojamento e à fome. As formações lávicas que marcavam a paisagem eram mistérios por entender. Se do fundo dos mares brotava terra, no coração dos homens nasciam crenças. Os medos aumentavam a fé e a devoção ao Espírito Santo. Os açorianos fixaram-se aqui, trouxeram o culto do Espírito Santo consigo nas caravelas, do século XV, mas adaptaram esse culto, tornaram-no específico, tornaram-no singular, personalizavam um contexto muito próprio. Esse contexto muito próprio, diria eu, é a própria geografia. E é, portanto, aqui que, com o medo dos vulcões, o terror dos vulcões, o medo da natureza, dos sismos, das enchentes, dos galgamentos de mar, o terror da terra, o pânico da terra, é nesse terror sagrado da terra que o culto se exacerba, que o culto se fortalece e se torna mais possante. Portanto, o Espírito Santo é sempre a promessa, é sempre o apelo, é sempre o pedido, é sempre o desejo que alguma força sagrada componha e estruture aquilo que a natureza rapidamente, em poucos segundos, desestrutura e destrói. Como dizia Vitorino Nemésio, a geografia vale mais do que a história. Reflexão de um açoriano sem sombra de dúvida. É com estas rilheiras sulcadas na rocha vulcânica que se colhe o mosto de Baco. Apesar do aspecto inóspito de uma paisagem vulcânica, estes sempre foram locais escolhidos pelo homem para aqui desenvolver agricultura. Muitas das vezes, e devido à enorme fertilidade destes solos, é possível produzir produtos agrícolas quase sobre a rocha nua. O exemplo máximo desta realidade está aqui, em plena Ilha do Pico, nestas vinhas que hoje são consideradas património da humanidade e onde é possível encontrarmos uma produção de vinho que o torna famoso não só nos Açores, mas em outros locais da terra. Do you remember the last place we have been in Rockeskyller Kopf? Yes, the dike. Yes, and now we're inside a dike that has become a real volcano.
So this is the inside of a volcanic neck. It's made out of basalt, and what we see around is a cave, but it's not a natural cave, it's a cave digged out by men. In former times, centuries ago, the local people in wintertime came here to dig out millstones. And if you look around the wall, you can see these round circles, and these are the sites where they carved the millstone out of the dense basaltic rock. Nem só de banhos termais se faz o aproveitamento deste calor e desta água que jorra incansável e quente. Movimenta-se uma outra indústria cada vez mais importante. Vamos ver aqui na central geotérmica do Pico Vermelho, na Ilha de São Miguel, como se produz energia, como se transforma o calor da terra em energia para consumo humano. Quais foram as principais razões para o estudo e desenvolvimento desta central geotérmica aqui no Pico Vermelho? Esta área, que corresponde ao flanco norte do vulcão do Fogo, revelou desde logo particular interesse porque apresentava exuberantes formas de vulcanismo secundário, como seja as caldeiras, pequenas fumarolas e a fonte termal da caldeira velha. Esta central usa a tecnologia binária, que, como sabe, socorre-se de um fluido intermédio que recebe o calor do geofluido, aquece-se, vaporiza e sobreaquece-se, altamente carregado de energia. Este vapor do fluido de trabalho expande-se na turbina e se promove a transformação de calor em eletricidade. A coexistência pacífica entre as nossas atividades e a... Bom, agora que vimos toda esta magnífica tecnologia de aproveitamento deste recurso geotérmico, importa às pessoas saber quais são as vantagens que advêm da exploração deste mesmo recurso e da energia que aqui é produzida. Os benefícios são muito relevantes para o arquipélago, desde logo por via económica, porque evitando-se queimar combustível, evita-se a sua importação e, em consequência disso, os benefícios de índole ambiental, porque se evita produzir dióxido de carbono. A nível estratégico, diversifica-se o mix energético dos Açores. A nível social, cria emprego qualificado, o que é muito bom. Por inacreditável que pareça, não se aproveita apenas o calor do interior de um vulcão. Afirmam os habitantes locais que por baixo destas árvores foi encerrado um ingrediente que faria o furor de reis e bispos no banquete dos aliados a quando do Congresso de Viena em 1814. In wintertime, when it was cold outside and even cold air was inside, the local people gathered snow and ice from the outside. They brought it in here. They deposited it in the deepest part of the cave, which was also the coldest part. And over the months until summertime, the heap of snow and ice converted into dense ice. Há um movimento perpétuo do planeta, bem evidente aqui, no costado da nau. Cada lugar destes é um momento zero. Após o fim de uma erupção vulcânica, a vida começa de novo até que seja destruída, ou até que apareça um novo vulcão. Todos os processos geológicos são cíclicos. Os vulcões sempre exerceram um misto de fascínio e de medo sobre o homem. Entender o que é um vulcão, o que representa esta manifestação do planeta e aquilo que representa para as pessoas que vivem em regiões como esta onde nos encontramos, o arquipélago dos Açores, é algo que se reveste da máxima importância.
quiçá, um dos melhores laboratórios do mundo para percebermos toda esta dinâmica seja este local onde agora nos encontramos, o Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos. Aqui, em 1957, a última grande erupção ocorrida no território português fez com que toda uma região tivesse em sobressalto e muita da gente que aqui vivesse tivesse que daqui sair. Apesar do constante perigo e do poder destrutivo dos vulcões, continuamos a viver bem próximo deles. E compreende-se porquê. Das cinzas advém fertilidade, do calor a energia, e das águas quentes e das paisagens um potencial de turismo muito importante. Haverá alguma regularidade na erupção de um vulcão? São válvulas de escape de magma e gases que o ser humano não consegue controlar. Mas ao mesmo tempo são janelas que se abrem para o conhecimento do interior da Terra. Cabe aos geoparques, enquanto territórios de ciência, contribuir para a investigação e divulgação junto da população da importância de saber mais sobre vulcanismo e vulcões. Há um eterno recomeço. Se num passado aconteceram grandes explosões que formaram extensas camadas de rochas, se hoje o fundo dos oceanos está em constante formação resultante de erupções vulcânicas, noutros locais do planeta acontece a destruição da crosta terrestre. É um processo contínuo que mantém as dimensões da Terra. Vivemos paredes meias com o interior da Terra numa dinâmica de construção e destruição permanente.